Vamos então para o segundo bloco, para o nosso furo, e temos aqui a presença também ilustríssima do nosso colega Tiago Dominici. Tudo bom, Tiago? Como é que você está? Oi, gente, tudo bem? E vocês? Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Tiago, você vai contar para a gente, para o nosso público, o que vocês andaram aprontando aí na pública nos últimos dias. Pelo que eu li das várias reportagens que vocês publicaram, vocês fizeram um pedido ou vários pedidos de lei de acesso à informação e finalmente conseguiram ter acesso ao conteúdo das atas secretas de algumas reuniões, ou de uma série de reuniões, que foram feitas durante o governo Bolsonaro para tratar especificamente de como eles iam lidar com a pandemia de Covid-19. Conta para a gente o que é essa história e o que vocês descobriram que a pergunta que você vai responder, é bom que você saiba, no final da nossa conversa, é justamente essa daqui, ó. O que o Bolsonaro e Pazuello querem esconder sobre a pandemia? Pergunta boa, pergunta é boa. Mas vamos lá, deixa eu tentar dar um contexto para vocês do que a gente está fazendo aqui na agência pública. Primeiro, boa noite a vocês, boa noite ao público aí do UOL. A gente tenta desde 2020, né, via Lei de Acesso à Informação, acessar as atas de todas as reuniões do Comitê de Crise da pandemia, né, de Covid-19. E essas atas, elas revelariam, né, na época, quando a gente pediu em 2020, o que estava sendo discutido entre 2020 e 2021, numa sala do Planalto Central, do Palácio do Planalto, sala 97, que era coordenada pela Casa Civil. Esses pedidos foram negados na época, a gente chegou a recorrer a esses pedidos, e o próprio Braga Neto, na época, negou o acesso a essa documentação. Então, a gente esperou o governo virar, né, mudar o governo, e a gente fez novamente o pedido de lei de acesso, e dessa vez esse pedido foi concedido. E aí a gente teve acesso a 233 reuniões entre 2020 e 2021 desse comitê de crise da pandemia, que foi coordenado pela Casa Civil, mas que envolvia todos os ministérios, todos os órgãos do governo, incluindo a ABIN, GSI, Polícia Federal. E essas atas, elas revelam várias coisas que, à época da CPI, não ficaram claras, né? Tanto que a Por própria exemplo, CPI, vamos lá, a gente mostra, por exemplo, nas atas, que o Ministério da Defesa, de fato, se empenhou, junto com o Ministério da Saúde, para fazer a produção em larga escala de cloroquina, que é algo que não estava muito evidente e claro ainda, e isso nas atas fica bastante evidente. A gente mostra também na nas... boca de quem? Desculpa, Tiago, só para esses detalhes é que são saborosos, né? Claro, Porque as atas, a ata ela é muito detalhada, que diz quem falou o quê, ou eles só fazem um resumozinho do que foi decidido? a ata é um resumo e ela vem, a gente até coloca nas matérias os trechos das atas que a gente cita, né? As atas, elas têm os resuminhos do representante do ministério. Em algumas aparece o nome, em outras não aparece o nome desse representante. Uhum. No geral, cada reunião era complementada, havia um abre do secretário da Casa Civil, e aí depois vinham os ministérios falando sobre suas demandas, enfim, suas questões. No caso do Ministério da Defesa, nesse caso específico, não tem o nome da pessoa, mas mostra ali que o Ministério da Defesa digamos, combinado com o próprio Ministério da Saúde para a produção de cloroquina, né, para dar esse start. Enfim, tem várias coisas ali, mas vale dizer também que esses documentos até agora eram inéditos, né, e a gente, enfim, estava fazendo um empenho aqui, é uma equipe de 6 jornalistas, porque são 800 páginas que vieram para a gente, então a gente está tentando entender todas as nuances, e a partir disso a gente tem publicado material. A gente já publicou 5 reportagens, amanhã a gente vai soltar mais reportagens, e está tudo no nosso site lá da agência pública, para vocês consultarem, e Com alguns certeza a gente vai se colocar deliciam, outros não.
Vamos colocar o link lá no canal do UOL, lá no YouTube, para as pessoas acessarem. Legal. Agora, mas fala de qualquer jeito para quem ficar com preguiça, o endereço na internet é É apublica.org. É simples, perfeito, é facinho. é facinho. Bom, Big, entra aí na conversa. Tiago, eu queria que você contasse um pouco, eu acho importante saber, para quem está acompanhando, como, principalmente depois de tantos anos de ataques, né, do bolsonarismo, do poder de uma maneira geral, a imprensa, neste momento, não só no Brasil, mas no mundo todo. Como é esse trabalho para conseguir? Quanto tempo leva? Como é o passo a passo do trabalho desse para conseguir ter acesso a essa informação? Pois não. Bom, Lei de Acesso à Informação foi criada uma lei criada no governo Dilma Rousseff. Basicamente, todo cidadão pode fazer esse pedido, tem os espaços no governo federal, os sites do governo federal para fazer esse pedido. Você entra com a solicitação e essa solicitação tem um tempo, um prazo para ser respondida. Às vezes ela é respondida, às vezes ela não é respondida. Você também pode recorrer quando o pedido vem de forma negativa. No caso específico desse material, como eu expliquei mais cedo, a gente estava desde 2020 tentando. E a gente só conseguiu agora porque provavelmente mudou o governo e quem agora, enfim, libera o acesso à informação achou que, de fato, eram informações de interesse público e por isso nos concedeu, né? Em 2020, quando a gente fez o primeiro pedido, quem fez o pedido foi o nosso repórter Rubens Valente. Ele chegou até a recorrer algumas vezes, mas sem sucesso, né? A lei de acesso à informação é extremamente importante, né, no cenário brasileiro, foi super, digamos, negligenciada durante os 4 anos do governo Bolsonaro, né? Vocês, jornalistas, sabem também o quão difícil foi conseguir informações por esse meio, e a gente espera que agora, com a mudança de governo, que isso volte a ter, digamos, uma normalidade que não existia. Entre as reportagens que vocês publicaram, vocês mostram, por exemplo, que o governo Bolsonaro estava preocupado com as empresas que fabricavam ivermectina e aquele outro vermífugo lá, a Anitta, né? Umas preocupações assim, com 700 mil mortos, aparentemente ninguém preocupado, é isso? É muito interessante porque, assim, ao longo de toda a documentação que a gente analisa, tem a realidade do país, o que está acontecendo, e a realidade das atas, né? É claro que é um documento, é uma coisa mais fria, né? São registros escritos que a gente obteve, mas você vê uma dicotomia muito clara ali entre o que está acontecendo no país e o que está sendo discutido ali. Dá muita sensação de que a gente está vivendo uma normalidade, que não existe uma crise sanitária, que não existem milhares de mortos. No caso dessa discussão específica das farmacêuticas, né, também foi o Ministério da Defesa que em uma das atas coloca essa questão do conflito de interesse, porque durante um período a ivermectina ela ficou um tempo a mais sem precisar de receita médica do que a Anitta, e isso obviamente estava causando transtorno provavelmente para as empresas farmacêuticas que fabricam a Anitta, né? Porque, obviamente, não estavam conseguindo vender, imagino, o suficiente que gostariam. Isso até aparece na CPI da Covid, né? O lucro das empresas, o quanto elas ganharam com a venda da ivermectina e também daquele chamado kit Covid. Quer dizer que quem estava representando os interesses das indústrias que fabricavam esses 2 medicamentos, que, vamos lembrar, foram consumidos à exaustão, distribuídos por prefeituras, propagandeados pelo presidente da República, mas que tinham efeito nulo para combater a doença, para evitar que as pessoas se contaminassem, quem defendeu os interesses dela, então, foi o Ministério da Defesa. Foi o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa faz esse alerta na ata que havia um conflito de interesse entre as fabricantes da ivermectina e a fabricante da Anitta, justamente porque uma precisava, à época, de receita e a outra não precisava de receita. E o que aconteceu depois? Então, isso que eu ia perguntar, porque a reportagem conta. Isso. Posteriormente, então foi assim, né? Durante um período, a ivermectina não precisava de receita e a Anitta precisava. 2 meses depois, a ivermectina passou a precisar de receita. E aí houve uma chiadeira, né, do governo federal, com essa resolução da Anvisa, que pedia as receitas, e o Bolsonaro começou em suas redes a dizer que ia facilitar, ele não usa o termo facilitar, né, mas
digamos, agilizaram para que as receitas fossem simples. E, de fato, isso acontece. Ambos os remédios ficam liberados de uma receita médica, uma receita simples que pode ser reaproveitada e etc. E aí, obviamente, todos ficam felizes ali, mas o Bolsonaro foi muito central nessa história, porque ele falou sobre isso nas suas redes, né? Ele disse que ia pedir para a Anvisa e modificar a situação, o que, de fato, meses depois acontece. E é isso, né? Se você pega os dados de lucro dessas empresas, você vê que são lucros exorbitantes, né? A própria matéria... O Ministério da Defesa teve sucesso na defesa das sucesso. empresas farmacêuticas. Muito Teve bem. sucesso Estamos na felizes, defesa. né, que o Ministério da Defesa faz alguma coisa, né, de importante, pelo menos pela indústria farmacêutica, né? Agora, Bombig, você vai perguntar mais uma coisa, mas antes eu só queria perguntar o seguinte, eu vou te colocar numa fria, eu vou avisar antes, Thiago. É o seguinte, as atas são eloquentes pelo que elas dizem e pelo que elas não dizem, né? Vocês até agora, eu sei que vocês estão ali, 800 páginas não é só dar um zoom, né? Você tem que ler e tal. Mas, por exemplo, quando teve a crise em Manaus, que faltou oxigênio e as pessoas morreram com falta de ar, e o Ministério do Pazuello conseguiu a proeza de mandar as coisas para o lugar errado, né? Tem ata falando desse assunto? Ou isso não mereceu reunião a respeito? Não, tem sim, tem ata falando desse assunto. Inclusive, uma das nossas reportagens, uma das primeiras reportagens, é sobre a crise de Manaus. E é muito curioso, porque os documentos do caso Manaus, eles evidenciam que o governo federal ele só passou a tratar com urgência a crise sanitária no Amazonas após a provocação do Supremo Tribunal Federal. E também mostra ali, em alguns aspectos das atas, a insistência na aplicação do tratamento precoce, que já, né, era comprovadamente ineficaz na época, né? E também todo um arcabouço ali de despreparo mesmo de agir durante a crise, né? Por exemplo, tem um caso ali que o Ministério da Saúde, a gente fez a comparação, né, do que estava sendo dito na ata e do que estava acontecendo naquele período das reuniões, né? O Ministério da Saúde ele omitiu o crescimento de internados no comitê de crise, né? Ele não só omitiu o crescimento de internados, como os dados que eles apresentam sobre Manaus davam a impressão de que a situação estava sob controle. É muito impressionante, assim. Eles falam até em redução de contaminações no município, citam dados ali de casos, etc. Né? Mas, na verdade, o número de óbitos eles não estava estavam aumentando. preocupados com as pessoas morrendo sem ar, com falta de oxigênio nos leitos lá dos hospitais de Manaus. Isso não aparece em lugar nenhum. Não estavam muito preocupados, assim, de fato, essa urgência não fica evidente nas atas. É muito curioso, aí, falando ainda sobre o Ministério da Defesa, isso a gente ainda não soltou, estamos trabalhando nisso, mas me chamou muita atenção o fato de que o Ministério da Defesa, em vários momentos, fala sobre a exportação de ventiladores. Ele fala a indústria brasileira está querendo exportar ventiladores. Ventiladores? Ventiladores mecânicos, né? Para uso nos hospitais, etc. Né? Então, assim, a preocupação ali dá muita sensação de que eles estavam preocupados mais em ganhar dinheiro, que a indústria ganhasse dinheiro com exportação, do que com a crise em si, né? Eu trouxe um dado interessante para vocês, um spoiler aqui, que eu acho que spoiler não, furo do furo. Que é bacana de falar, que a gente está com uma análise aqui em andamento, que a nossa Bianca Muniz está fazendo, que viu que durante essas 233 reuniões aí que a gente está analisando, que pastas como o Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Regional, o GSI, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Direitos Humanos se ausentaram ou não apresentavam considerações relevantes na maioria dos encontros. Então, assim, o bicho pegando e esses ministérios meio que à parte, ou estavam ausentes ou não tinham considerações relevantes sobre o que estava acontecendo entre 2000 e 2021. GSI, General Heleno, a gente entende que realmente não ia fazer nenhuma contribuição relevante sobre nada, salvo alguns memes, eventualmente, contra a oposição.
Mas quais outros que você falou? Ministério da Educação também? Educação, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério dos Direitos Humanos, que é o da Damares, e o Ministério do Meio Ambiente, que era do Salles. O Ministério do Salles é muito curioso, porque em 233 reuniões, apenas 3 participações. No Quer dizer resto, que nem em reunião, cara, ele estava só pois é. passando a Ou estava boiada em ausente, outros... Uhum. exato, ou não tinha Quer dizer, conselho. crise Yanomami, essas coisas, deixa para lá. Nada. Exatamente. Muito bem, Thiago, muito boa. Parabéns aí pela série de reportagens, pelo trabalho da Pública, sempre orgulhando o trabalho jornalístico. E só que a gente precisa responder aquela perguntinha lá do começo, né? O que Pazuello e Bolsonaro queriam esconder? Olha, 85 cilada, hein? caracteres, por favor. Cilada. Eu acho que eles podem até tentar esconder, mas a gente está mostrando que é difícil esconder tudo, né? Eu acho que essa série de reportagens mostra que nem tudo vai ser passível de ocultação desse governo. Mas, de fato, eu acho que eles querem esconder todas as barbaridades, atrocidades e as maquinações, lobbies que fizeram durante o período da pandemia. Não me parece que é o Queriam governo... esconder as barbaridades e os Exato. lobbies que fizeram durante a pandemia. Essa gostei desse título. Essa é a frase? Essa é a frase. boa. Essa daí vai... Perfeita, meu cara. Muito, muito obrigado, Thiago. Imagina, mais agradeço. uma vez aí, parabéns. Bom trabalho e continue, né? Porque Continua. imagino que não vai parar na sexta, né? Amanhã, às 6 da manhã, reportagem mostrando como as atas e a questão indígena e quilombola se relacionam nessa história. A gente não conseguiu arrancar esse furo do Thiago, mas pelo menos a gente está aí para a dica para você a se ligar amanhã às 6 da manhã no site apublica.org. Exatamente. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Bom trabalho.